Receba uma saudação cordial. Bem-vindos à 20ª palestra da fase A deste curso de autoconhecimento intitulada O País Psicológico. Esta palestra nos ensinará sobre esse espaço do nosso mundo interior que é o nosso país psicológico. Veremos que os diferentes lugares do nosso país psicológico são para onde vamos cada vez que um dos nossos muitos defeitos psicológicos se manifesta e nos tira do aqui e agora. E é também para onde vamos toda vez que nosso corpo físico adormece, e vamos lá para sonhar, e é para onde vamos toda vez que nosso corpo físico morre. E este tópico é muito interessante porque estudando e entendendo isso, entenderemos por que é tão importante sair do erro de acreditar que somos boas pessoas. Aprenderemos a importância de viver o momento presente, o instante, o aqui e agora, e veremos como fazê-lo. E aprenderemos como começar a mudar nosso centro de gravidade, que atualmente está apenas em torno das coisas da personalidade, para movê-lo em direção às coisas da consciência, para que possamos iniciar esse maravilhoso caminho de volta à fonte. Então, vamos começar refletindo sobre o que é o país psicológico. Inquestionavelmente, assim como existe o país externo em que vivemos, também na nossa intimidade existe o país psicológico, mas a maioria de nós o desconhece. Cada um de nós é um microcosmo, ou seja, um universo em miniatura, pois dentro de cada um de nós existe um vasto mundo interior no qual, como estudamos nas aulas 5 e 6, se encontram todas as dimensões. Mas não nos conhecemos, não temos controle ou gestão do nosso mundo interior, mas é o nosso ego que tem a nossa essência trancada. E por isso nos movimentamos em um pequeno espaço da nossa psicologia que podemos chamar de país psicológico. Assim como existe um país externo em que vivemos e nos movemos, regulado por leis e cheio de habitantes. Da mesma forma, no nosso país psicológico existem lugares e habitantes. Mas por falta de autoobservação, comumente não sabemos identificar onde estamos, no nosso país psicológico, num determinado momento. Nenhum de nós ignora onde ele mora fisicamente. Porém, na maioria das vezes não conhecemos o lugar psicológico onde estamos localizados. E isto porque durante toda a nossa vida nos dedicamos ao desenvolvimento e aguçamento dos nossos 5 sentidos físicos, que nos permitem saber onde estamos fisicamente, e estar atentos a qualquer notícia ou qualquer pessoa ou lugar perigoso ao nosso redor. Mas como nunca nos dedicamos a desenvolver esse sentido interno, ou terceiro olho, que é a capacidade de autoobservação, normalmente ignoramos quando, no nosso mundo interior, e mais especificamente no nosso país psicológico, entramos naqueles espaços escuros e perigosos que existem em nossa psicologia. Conhecemos a qualquer momento o lugar onde estamos fisicamente, mas sem suspeitar nem remotamente, o lugar do país psicológico em que nos metemos. Podemos perceber que assim como no país externo em que vivemos, existem lugares muito bonitos e agradáveis. Da mesma forma, em nosso país psicológico existem lugares muito bonitos, como aqueles a quem recorremos psicologicamente quando estamos apaixonados, e onde temos emoções tão agradáveis, e imaginamos cenas tão bonitas. Todas essas cenas acontecem em nosso país psicológico. Mas assim como no momento agradável podemos sentir, pensar e imaginar coisas belas e agradáveis, em momentos desagradáveis de medo, angústia, preocupação, raiva, etc., movemo-nos psicologicamente em lugares muito feios e, às vezes, muito perversos. Porque assim como no país externo em que vivemos existem lugares feios, onde acontecem coisas perversas e horríveis, também existem lugares como estes no nosso país psicológico. Mas devemos saber que o mundo interior não é governado pelo mesmo número de leis que o mundo físico. O mundo físico é regido por 48 leis, ou limitações, às quais estamos sujeitos. E entre elas estão as leis que regem o movimento no tempo e no espaço. Para nos deslocarmos de um lugar para outro no mundo físico, devemos percorrer uma certa distância, o que leva um certo tempo. No mundo interior, onde as emoções e os pensamentos são gerenciados, essas limitações não existem. E podemos passar de um lugar para outro em nossa psicologia na velocidade do pensamento. Podemos passar de tristes e, portanto, de estar em lugares cinzentos e chuvosos em nossa psicologia, acompanhados de personagens muito sombrios, a ficar com raiva e, portanto, entrar em lugares muito violentos de nossa psicologia, acompanhados de personagens raivosos e irritáveis. E isso na velocidade com que mudamos nossos pensamentos.
E tudo depende do tipo de pessoa que nos acompanha. Pois assim como no mundo externo existem todos os tipos de pessoas, pessoas cultas, pessoas honradas, pessoas boas, bem como pessoas desonestas, pessoas cruéis, perversas e desagradáveis. Assim, dentro de nós, existe uma multiplicidade de pessoas que se manifestam em nós de momento a momento, fazendo-nos pensar desta ou daquela forma, sentir isto ou aquilo, e fazer isto ou aquilo, dependendo da circunstância que estamos vivenciando ou o estado de ânimo que temos no momento. Dentro do nosso país psicológico, cada um tem os seus companheiros. Esses são todos os nossos diferentes modos de ser, todos os defeitos psicológicos, ou eus, que constituem o nosso ego. E estes nos levarão aonde devem nos levar, de acordo com suas características psicológicas. Podemos perceber que em determinado momento nos comportamos de maneira simpática e amigável. Ali estamos sendo acompanhados por eus amigáveis e educados de nossa psicologia. Mas se algo ou alguém nos deixa com raiva, nos comportamos de maneira rude, movido e dirigido por eus muito diferentes. Assim, se somos movidos pela luxúria, nos comportamos de forma lasciva. Se somos movidos pela ganância, nos comportamos desonestamente, etc. E assim estaremos passando de um estado psicológico para outro, de um lugar do nosso país psicológico para outro, dependendo no defeito psicológico que se move em nós naquele momento. Há um velho ditado que diz: diga-me quem são seus amigos, e eu direi quem você é. E isto porque os companheiros que temos tendem sempre a definir os locais que frequentamos. Assim como se no mundo físico só tivéssemos amigos bêbados, teremos tendência a frequentar bares. E se tendemos a passar tempo com amigos viciados em drogas, então iremos frequentar locais onde as drogas são vendidas e usadas. Ou se normalmente interagimos com pessoas que frequentam bordéis, acabaremos em bordéis. Ou se saímos regularmente com empresários, acabaremos em reuniões de negócios. Ou se nos reunirmos com músicos, iremos a concertos, locais de ensaio, etc. Da mesma forma, dentro de nós, os companheiros que temos, que são os nossos diferentes eus, nos levarão a diferentes lugares do nosso país psicológico. E é isso que realmente nos define. Esses companheiros internos e lugares psicológicos onde nos movemos constantemente são o que nos tornam quem realmente somos, muitas vezes independentemente das nossas características externas. Porque podemos ver que externamente podemos projetar uma coisa, enquanto internamente somos algo totalmente diferente. Externamente podemos estar localizados num determinado lugar e fingir ser um certo tipo de pessoas, enquanto no nosso país psicológico estamos em lugares completamente opostos, pensando, sentindo e desejando outras coisas. Poderíamos ilustrar isso com alguns exemplos. Nós poderíamos ver uma senhora virtuosa, uma esposa magnífica, de comportamento exemplar, fiel, decente, honrada, fisicamente situada numa bela mansão. Mas ela poderia encontrar-se dentro de um antro de prostituição dentro de seu país psicológico, por causa de seus eus lascivos. Porque durante todo o dia ela é levada por sua luxúria, como quando ela vê o jardineiro, o vizinho ou um ator bonito no filme, e ela imagina todos os tipos de cenas lascivas e sente todos os tipos de emoções lascivas. Ou porque ele está criticando o tempo todo criticando uma jovem vizinha solteira, que recebe visitantes frequentes do sexo masculino. E esta senhora, no seu país psicológico, está a imaginar todo tipo de cenários de luxúria e prostituição em que coloca a sua vizinha, sem se aperceber que tudo isto se passa no seu próprio país psicológico, e que esses lugares existem em seu imaginário porque todos aqueles defeitos que ela está projetando na sua vizinha vivem dentro dela, enquanto ela se sente muito honrada e pura. Mas também podemos ver um senhor conhecido por ser impecavelmente honesto, muito honrado e um bom cidadão. Poderíamos encontrá-lo em uma reunião de negócios, bem vestido. Mas dentro de seu país psicológico ele pode encontrar-se dentro de um covil de ladrões, devido aos seus eus ladrões, que estão dentro de sua mente inconsciente. E embora ele tente parecer muito honrado, internamente ele pode estar planejando como tirar vantagem desse negócio, como fazer com que a outra pessoa tenha um desempenho ruim para que ele seja promovido, que estratégia usar para levar a concorrência à falência, e manter o monopólio do mercado. E por que não? Ele pode até estar planejando como roubar a quantia necessária para poder satisfazer algum luxo ou necessidade. Refletindo sobre isso, podemos perceber que o que se vê do lado de fora nem sempre é compatível com a realidade interior. Como diz o velho ditado, quem vê caras não vê corações.
poderíamos até ver um monge enclausurado no mosteiro. Enquanto internamente ele poderia estar localizado em uma colônia de assassinos, pistoleiros, ladrões, viciados em drogas, justamente por causa de seus eu subconscientes, tão inconscientemente submersos nas profundezas dos recantos mais difíceis de sua psique. Porque, embora possa parecer incrível, o crime também está escondido no incenso da oração. Sob a cúpula sagrada dos santuários mais divinos, o crime veste-se com o manto da santidade e da palavra sublime. O externo é apenas uma fachada. O que carregamos internamente na nossa psicologia é o que verdadeiramente nos define. E se realmente quisermos despertar a nossa consciência, devemos primeiro perceber quem vive no nosso país psicológico, e em que lugares interiores obscuros eles nos mantêm presos. Às vezes você vê casos de pessoas que são consideradas pessoas muito boas, que de um momento para o outro, acontece que mataram alguém, acontece que estupraram a filha, ou de repente descobre-se que eles estavam roubando, e assim por diante. O que acontece é que não nos conhecemos realmente, e não queremos enfrentar a nossa própria perversidade. Queremos acreditar que somos boas pessoas, mesmo que isso signifique viver no auto-engano. Mas diante de uma situação difícil reagimos mal e cometemos um erro. E o que tendemos a fazer depois disso? Culpamos a circunstância ou outras pessoas, mas não vemos o que sempre se moveu dentro de nós. Não observamos os nossos próprios defeitos psicológicos, vivos em nós, que são os que nos impulsionam, e que se não nos observarmos, e se não os eliminarmos através da morte psicológica mais cedo ou mais tarde, nas circunstâncias certas, levar-nos-ão a cometer todo tipo de erros dos quais só nós arrependeremos mais tarde. E pior ainda, nunca nos permitirão despertar a nossa consciência, pois todas essas formas negativas de ser que carregamos dentro de nós, são as que prendem a nossa consciência. Devemos compreender que acreditar que somos boas pessoas não nos tornará conscientes, e que tentar ser boas pessoas não nos tornará conscientes. Só vai continuar a alimentar aquele falso conceito que criamos de nós mesmos, que é justamente aquele que não nos deixa despertar, porque nos convence de que estamos bem, que não precisamos mudar. Nos convence de que somos cidadãos modelo, pessoas exemplares, porque não matamos ninguém, não roubamos, não usamos drogas, não fazemos mal a ninguém. E isso significa que somos pessoas muito boas. E então pensamos que essa coisa de se conhecer e de eliminar defeitos psicológicos é perfeita para os outros, mas que estamos bem como estamos. Mas não percebemos que todas as pessoas neste mundo são apenas espelhos onde se reflete a nossa maldade interior. O mesmo defeito que você aponta e julga nos outros, existe dentro de você, e é por isso que você os aponta e julga, porque você não tem compreensão sobre isso. Somente quando ousamos ver e reconhecer que não somos tão bons quanto pensamos, nem tão honrados quanto queremos parecer, e antes ousamos observar-nos como somos e enfrentar a nossa própria escuridão, enfrentar todos os eus psicológicos que se manifestam constantemente na nossa mente, na nossa imaginação, na nossa emoção, no nosso instinto e no nosso sexo. E decidimos nos julgar impiedosamente, e parar de procurar culpados externos para nossas reações e formas erradas de pensar, sentir e agir, então, poderemos realmente iniciar uma revolução interior que nos leve a uma mudança radical. Uma revolução interior que traz luz às trevas que existem em nosso país psicológico. É por isso que se diz que há muita virtude nos ímpios e muita maldade nos virtuosos. Porque ele, que é uma pessoa má, e aceita sua maldade, é pelo menos honesto consigo mesmo, e tem muito mais chances de mudar, porque entende que chegou ao fundo do poço, porque se reconhece um pervertido. Por outro lado, quem se acha uma pessoa muito boa, tendo tanta maldade escondida dentro de si, nunca mudará, pois está convencido de que não precisa disso. E ele continuará vagando em seu país psicológico por onde seus defeitos quiserem levá-lo, até mesmo aos lugares mais perversos e sombrios. Então, como podemos parar de vagar em nosso país psicológico onde quer que nossos defeitos queiram nos levar? Aprendendo a viver no instante, no momento presente, praticando a todo momento a morte psicológica. Devemos aprender a reconhecer cada vez que um defeito psicológico nos tira do aqui e agora, para nos levar para outro lugar psicológico, e para outro momento psicológico. O único lugar e momento onde a nossa consciência pode se manifestar é aqui e agora. Nosso lugar físico e nosso lugar psicológico devem ser sempre os mesmos, aqui e agora, estando conscientes de nós mesmos. Devemos nos esforçar para continuar vivendo no momento presente.
E toda vez que um ego na mente, por exemplo, leva você a sonhar com o passado, ou a se preocupar com o futuro, você deve tomar consciência de que isso o está tirando do momento presente. Cada vez que você está fantasiando, cada vez que você deixa sua consciência adormecer fantasiando qualquer tipo de coisa, você deve tomar consciência de que um defeito psicológico o tirou do momento presente para outro lugar em seu país psicológico, e você deve retornar. E toda vez que você se identificar com um de seus defeitos, e estiver prestes a começar a reagir ou já o fez, você deve tomar consciência do defeito que tirou sua consciência e o arrastou para um antro psicológico. Através da autoobservação momento a momento, podemos descobrir cada um desses lugares e cavernas psicológicas para onde o nosso eu quer nos levar. Esteja atento e observe. Para onde esse defeito de raiva, ressentimento, intolerância que estou sentindo me levou psicologicamente? Para que covil de luxúria me quer levar este pensamento mórbido, lascivo e adúltero? Para que caverna escura do meu mundo interior vou torturar aquela pessoa a quem estou criticando, julgando e apontando o dedo? E cada ego que você conseguir descobrir, você vai julgá-lo, até perceber que é um defeito psicológico e que deve morrer. E então você vai apelar para aquela força da sua consciência que tem o poder de transformá-lo, que é a sua Mãe Divina particular, e lhe pedir mentalmente: Mãe Divina, elimine de mim esse defeito. Você pede a eliminação de cada defeito que descobre a cada momento. E você verá como dentro do seu mundo interior, no seu país psicológico, ocorrerá uma verdadeira transformação. E também no mundo astral, que é aquele mundo dos sonhos que visitamos toda vez que vamos dormir, vamos vivenciar a transformação desse país psicológico. Se antes tudo era escuridão e inconsciência, se saíamos o tempo todo para o mundo dos sonhos para viver todo tipo de coisas obscuras, sem ter a menor consciência de estar fora do corpo, agora experimentaremos as mudanças. Se você se esforça constantemente para estar acordado durante o dia, eliminando todos os defeitos que tentam te tirar do aqui e agora, isso começará a se refletir no fato de que vocês serão capazes de ganhar cada vez mais consciência no plano astral, e desenvolverão a capacidade de perceber quando não estão no plano físico, mas no plano astral. Se, por exemplo, você se encontrar sonhando em um lugar que deveria ser sua casa, mas não é, você terá consciência de dizer: não, esta não é minha casa, isto é um sonho, e assim conhecer-se conscientemente no mundo astral. É urgente começarmos a trabalhar em nós mesmos, a praticar, para que comecemos a despertar. Muito se especulou ao longo do tempo sobre para onde vamos quando morremos. E a resposta a essa pergunta está mais próxima e clara do que pensamos. Quando morremos, vamos para o nosso país psicológico. Assim como todas as noites quando vamos dormir, nossa alma sai do corpo físico para ser recarregada pelo corpo vital. E a nossa alma sai para esse mundo interior, para ter experiências nesse país psicológico, mas fica completamente inconsciente e adormecida, levada para qualquer parte da nossa psicologia por algum dos nossos múltiplos defeitos psicológicos. E não somos capazes de perceber que estamos sonhando, por mais absurda que seja a experiência, não percebemos que estamos no plano astral. Da mesma forma, quando o corpo físico morrer, nossa alma também passará para essa outra dimensão. Com a diferença de que o cordão de prata, que é o cordão que mantém unidos o corpo físico e a alma, e que nos permite retornar ao nosso corpo a cada manhã quando acordarmos, agora será cortado pelo anjo da morte. E ficaremos ali no nosso inconsciente, repetindo as mesmas ações, projetando todos os desejos da nossa mente e das nossas emoções, sem ter nenhum controle sobre nós, e sendo levados de um estado a outro por leis mecânicas. Após a morte, cada um continua vivendo no mesmo lugar psicológico de sempre. O ladrão na cova dos ladrões continuará. Os libertinos no bordel continuarão. Como fantasma do mau presságio, o colérico, o furioso, continuará a viver nos perigosos becos do vício e da raiva. Até que, por uma lei mecânica que é a lei do retorno, eles tenham de retornar a outro corpo físico, se ainda lhes restar alguma existência como humanos, ou retornar em outro reino da natureza, se já esgotaram suas existências como humanos. Mas devemos lembrar que a própria essência, aquilo que realmente somos, é muito bela. Veio de cima das estrelas, e infelizmente está embutido em todos esses egos que carregamos dentro de nós. A essência pode refazer o caminho, retornar ao ponto de partida original, retornar às estrelas. Mas primeiro devemos libertá-la dos maus companheiros que a prendem nos subúrbios da perdição.
Temos de liberar cada uma das porções da nossa consciência, presas em cada um dos nossos defeitos. Se despertarmos a consciência, se eliminarmos cada um desses eus que nos mantêm sonhando e não nos permitem despertar, quando chegar a hora de o corpo físico morrer, passaremos para essa outra dimensão com plena consciência. E podemos simplesmente decidir o que fazer, para onde ir, e que passos tomar para continuar avançando no nosso desenvolvimento espiritual. Se conseguirmos estar conscientes no dia a dia, teremos consciência no astral, e teremos consciência após a morte. Mas lembremos que a ideia não é morrer fisicamente, mas libertar-nos da morte, através da morte psicológica, e alcançar a vida eterna desenvolvendo plenamente a nossa essência, já que ela é imortal. Para conseguir isso, é urgente que transfiramos para a essência o nosso centro magnético, que estabelecemos de forma anormal na nossa falsa personalidade. Pois com o centro magnético estabelecido em nossa personalidade ilusória, continuaremos a viver nas mais abomináveis tocas psicológicas, embora na vida cotidiana sejamos cidadãos magníficos. Devemos tomar consciência das coisas nas quais temos nosso centro magnético. Por exemplo, um vendedor terá seu centro de gravidade girando em torno de suas vendas, de seus clientes, de seus lucros e de suas perdas. Um músico terá isso em seus shows, ensaios e seus fãs. A dona de casa terá seu centro de gravidade em casa, limpando, cuidando dos filhos e do marido. Um advogado em seus julgamentos e em seus clientes. Qual é o seu centro de gravidade atual? Em que você gasta a maior parte do seu tempo e energia? Reflita sobre a importância e a necessidade de começar a transferir o centro de gravidade da personalidade para a essência, retirando tempo e energia das coisas da personalidade, e dedicando-os às práticas que o levarão ao despertar e ao desenvolvimento da sua consciência. Quando o centro magnético se estabelece na consciência, ou seja, na essência, começa então o retorno do homem total às estrelas. E bem, esta foi a conferência de hoje. Lembre-se de deixar qualquer dúvida que tiver e teremos prazer em resolvê-la. Convido você para a próxima conferência, em que falaremos sobre como desenvolver o poder da concentração e como estar permanentemente relaxado. Uma palestra muito importante. Não perca! Até a próxima vez!